Conversa à sombra da mulema. Da raiz às folhas, passando pelo cal. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da mulema. Zendo mubange odimba neme Zendo mukino dimba Jaman africanite Uma pergunta muito concreta. Não vou respondê-la logo de seguida, sem antes pedir-lhe que me permita fazer um apontamento prévio. E esse apontamento prévio liga-se ao facto de dizer que o meu sentimento de gratidão ou veicula também o sentimento de gratidão dos membros da direção da Liga Africana, que eu represento, evidentemente, que tenho conhecimento antecipado da realização desta atividade e saudaram-na em virtude, naturalmente, da Rádio Eclésia honrar a Liga Africana com esta atividade. O outro apontamento prévio que eu gostaria de referir refere-se ao facto de sempre que se aborda a questão da historicidade da Liga Nacional Africana, da qual nós somos sucessores à Liga Africana, este tema pode ser abordado sob diversas perspectivas, uma das quais é a que nós vamos abordar hoje, isto é, a evolução longitudinal desta organização. E não apenas a evolução, já agora também o contexto que teve alguma relação imediata ou imediata com o surgimento da Liga Nacional Africana. Mas em relação ainda às diversas perspectivas como esta questão pode ser abordada, quero com isso dizer, ou melhor, convidar-vos que tanto quanto possível, se estiver ao vosso alcance, agendar mais momentos, mais oportunidades de aprofundar o conhecimento sobre a obra da Liga Nacional Africana. Portanto, queria eu dizer que seria de todo recomendável que o fizessem, porque nós temos ainda na nossa sociedade e mesmo na nossa organização, e ainda integrantes dos órgãos sociais da nossa organização, testemunhas do século passado que, por graça providencial, embora já sejam octogenários ou nonagenários, ainda partilham conosco, digamos, o mundo atual. E eles são um dos acervos, naturalmente, dos recursos da Liga Africana, porquanto o que eles são portadores de experiência, de memórias, nem sempre é encontrado nos acervos arquivísticos da nossa organização. Eu não me coíbo, por exemplo, de citar, e é com gratidão que eu faço, um dos sócios fundadores da Liga Africana, que é, por exemplo, o senhor António de Oliveira Madaleno, que é o presidente do Conselho Fiscal da nossa organização, que é uma dessas testemunhas do século passado. Sócio fundador da Liga Africana. Da Liga Nacional Africana não pode ter sido, porque se eu tivesse sido, teria que ter nascido muito antes de 1930, e não é o caso que foi. O outro sócio fundador, que ainda nos dá a graça de nos aconselhar regularmente, é um nonagenário, já para lá da segunda metade da sua década de nonagenário, conforme eu dizia, é o sócio fundador da Liga Africana também, o senhor Jaime de Sousa Araújo, que
como acabo de dizer, são figuras que ulteriormente podem certamente contribuir para o vosso auditório em termos de elucidação de muitos episódios que enalteceram a Liga Africana no firmamento social, político, econômico e cultural da Angola antes da conquista da nossa independência. Citei apenas esses dois e certamente por redução do tempo disponível, porque temos muito que referir nesta entrevista. Não vou citar muitos outros, mas certamente poderia citar ainda mais do que uma dezena de figuras que podem muito bem enriquecer algumas iniciativas vossas do género, digamos, no futuro, em que vos venha a ser possível voltarem a contactar a Liga Africana para enriquecer de conhecimento o vosso auditório, especialmente o auditório mais jovem. Ora, em relação à pergunta que pôs, é evidente que para falar da história da Liga Nacional Africana e a sua sucessora, que somos nós, a Liga Africana, não podemos fazê-lo sem referirmos o contexto muito particular em que esta organização atuou, começando por dizer que, tanto quanto se sabe, é a primeira organização da sociedade civil do nosso país, em virtude, como muito bem disse na sua introdução, ela ter sido fundada em 1930 na forma de Liga Nacional Africana, mas ainda houve uma organização anterior a ela, a Liga Nacional Africana, que foi fundada muito antes de 1930, a qual nós também vamos fazer referência quando nós chegamos a esse tempo. Portanto, para falarmos da Liga Nacional Africana, nós temos que falar, naturalmente, dos aspectos que estiveram na base da sua fundação, e isto significa a interação que existia entre os nativos deste país e os representantes e a população a ela associada, digamos, da autoridade colonial ou do poder colonial nessa altura. E ainda assim é do vosso conhecimento, naturalmente, que é do conhecimento de todos os cidadãos, de que essa autoridade colonial não se estabeleceu no nosso país no século XX, que foi a altura em que foi estabelecida, foi fundada a Liga Nacional Africana, mas ela é muito anterior, portanto, a esta autoridade colonial. Como nós sabemos, os contactos anteriores da interação ou das relações entre nós, os angolanos, como nos chamamos agora, e os portugueses, elas começaram no último quartel do século XV, e quando, naturalmente, os primeiros portugueses estabeleceram contacto com a capital do antigo Reino do Congo. E não é sobre isso que nós vamos falar, porque isso não tem nenhuma relação aparente com a Liga Nacional Africana. Mas é de todo já desejável que nós falemos do que foi Portugal no século anterior à fundação da Liga Nacional Africana, em particular no século XIX, para nós enumerarmos um conjunto de acontecimentos que terão tido alguma relação, se não imediata, pelo menos mediata, com a fundação da Liga Nacional Africana. E também com isso eu pretendo elucidar o auditório e os presentes, em particular o condutor deste programa, em como Portugal não tinha objetivamente condições nem de civilizar Angola, muito menos de desenvolver Angola, e é isso que eu vou procurar objetivar, materializar na explicação que eu vou dar, a contar apenas do que foi Portugal no século XIX. Assim, quero começar por referir que Portugal sofreu muitos infortúnios no século XIX, e eu compulsei apenas 13 de muitos que eu podia ter compulsado e de muitos que eu poderia apresentar aqui nesta entrevista. E começo logo por dizer que em 1807
Portugal sofreu a invasão dos franceses nas guerras napoleônicas. Isto em conjunto com as guerras que a França realizou em Espanha e em Portugal. Este período de conflito entre a França e os países ibéricos ficou conhecido como o período da Guerra Peninsular, uma vez que este atributo peninsular tem a ver com a Península Ibérica, evidentemente. Tão grave foi este episódio, este processo, este período de perturbação da vida dos portugueses e do reino de Portugal, que a corte portuguesa teve que refugiar-se ao Brasil em 1808, de tal forma que Portugal ficou pelo menos despojado da sua corte, dos seus reis, por inerência da fuga da corte portuguesa para o Brasil. Ora, esta fuga da corte portuguesa, e com mais 5.000 indivíduos que estavam relacionados com o poder naquela altura, para o Brasil, voltou a repercutir-se na vida dos portugueses sob a forma, pouco tempo depois, sobretudo em 1828, com a Guerra Civil em Portugal, que foi uma guerra aparentemente motivada por dificuldades de sucessão do rei João VI. E o rei João VI tinha 2 filhos, os quais reclamavam a legitimidade de substituírem o pai. Esses filhos eram o Dom João IV, aliás, o Dom Pedro IV e o Dom Miguel. Os 2 irmãos, digamos, lideraram alas que se guerrearam, tendo nessa guerra, naturalmente, uns portugueses estados do lado de Dom Miguel, os que se chamavam os miguelistas, e outros do lado dos Dom Pedro, que depois se tornou Dom Pedro IV, os que se chamavam os liberais, os constitucionalistas, enquanto que os miguelistas eram considerados, mesmo assim miguelistas, eram considerados absolutistas, porque eles queriam defender ou defendiam o poder absoluto, digamos, do rei. Bom, isto é uma guerra civil que terminou em 1834, veja logo, que quase nas primeiras 4 décadas do século XIX, Portugal esteve envolvido nesse tipo de conflitos, primeiras guerras, a Guerra Peninsular, depois a Guerra Civil, e como se tudo não bastasse, um pouco antes, a 7 de setembro de 1822, houve o desmembramento do Império Português, com a extensão do Brasil à sua independência. E a extensão do Brasil à sua independência, naturalmente, enfraqueceu o poder imperial português, para além do facto, conforme eu já disse, que a corte portuguesa não se encontrava em Portugal, encontrava-se no Brasil. Quero dizer que durante esse tempo da saída da corte portuguesa para o Brasil, Portugal esteve a viver quase um regime de protetorado dos ingleses, em virtude da capacidade militar que procurava salvar os portugueses, ter vindo o auxílio, nesse caso, da Inglaterra, por outras razões que não vêm ao acaso nós termos que referir isso agora. Mas, depois do fim dessa guerra civil em Portugal e o desmembramento, devemos referir digamos, o estabelecimento ou aprovação por decreto pelo Marquês de Sá da Bandeira, em 1836, da abolição formal administrativa da escravatura em todo o Império Português, nesse caso já separado naturalmente do Brasil pelas razões que eu já expliquei. Ora, esta abolição da escravatura trouxe
digamos, instabilidade econômica, porque a economia portuguesa, sobretudo a que se desenrolava nas colônias, nesse caso, o nosso país era uma colônia portuguesa, baseava-se sobretudo no tráfico de escravos. E é esse genocídio, na linguagem atual, é legítimo que se diga isso, em que se baseava a economia. E é este, digamos, o ciclo econômico inicial da usura, digamos, das autoridades coloniais no nosso país. Ora, com a abolição da escravatura, que de facto não entrou logo efetivamente em vigor, só viria a entrar em vigor, embora sim com muitas resistências dos órgãos, digamos, da monarquia portuguesa, aqui instalados na nossa colônia, mas dizia eu, e aliás o próprio decreto do Marquês de Sá da Bandeira assim referia, que este decreto era para aplicação progressiva durante 20 anos e na realidade a Câmara de Deputados de Portugal só viria a aprovar, digamos, este decreto ministerial do Marquês de Sá da Bandeira, que o tinha feito esse decreto na sua capacidade de ministro da Marinha e das Colônias. Eu peço muita desculpa. Pois estes ruídos esquisitos, lamento bastante. Não, mas isso acontece numa transmissão em direto, é muito normal. Lamento bastante isso. Esses são os custos das novas tecnologias. Se dependesse apenas... E que não podemos prescindir delas neste momento. Lamentavelmente não, embora neste momento eu não precise delas, mas pronto, não posso também. Mas dizia eu que este decreto ministerial do Marquês de Sá da Bandeira, que foi por ele aprovado como ministro da Marinha e das Colônias em 1836, só foi aprovado pelo Parlamento português em 1856. Ora, para além disso, é que, não obstante os portugueses terem mantido desde 1373 uma aliança com os ingleses, mas no decurso do século XIX a fidelidade britânica a essa aliança luso-britânica foi, digamos, em alguns casos renunciada, pelo menos transitoriamente, e no decurso dessa conversa ou dessa entrevista ainda me vou referir. Mas neste caso, por exemplo, é que os ingleses, ainda no século XIX, competiam com os portugueses em relação às possessões dos portugueses na África Ocidental. E no caso, não me refiro só na África Oriental, na África Ocidental. E no caso de nós aqui, dos angolanos, os ingleses estavam em particular muito interessados em questionar a autoridade portuguesa, e que na altura era virtual, não era efetiva, porque os portugueses estavam reduzidos a pequenas feitorias ao nível da costa, do litoral, mas os portugueses diziam, os ingleses digamos, questionavam particularmente a autoridade dos portugueses a partir do Ambriz até a Cabinda, portanto, que são hoje naturalmente territórios integrados dentro do nosso país. Esta questão, os ingleses nunca abriram mão a ela em relação aos portugueses. É a questão que ficou conhecida sob a designação de questão do Ambriz. Durante todas as relações diplomáticas entre os ingleses e os portugueses durante o século XIX, e a questão do Malenvo, porque Malenvo fica justamente em Cabinda. Ora, é isso que fez com que o governador que depois se instalou cá em Angola só ocupasse efetivamente o Ambriz em 1856. Portanto, vejam, para portugueses que tinham chegado cá em Luanda com a expedição de Paulo Dias de Novaes em 1575, a ocupação efetiva do Ambriz só se realizou em 1856, e mesmo assim sob as reservas dos ingleses, que levaram essas reservas até
a realização da Conferência de Berlim sobre a África, em 1884 e 1885. Ora, para além disso, quero depois referir-vos que depois dessa conferência que acabo de referir agora, portanto, que ocorreu também no século XIX, como já acabei de dizer, os portugueses que alimentavam grandes esperanças de continuarem ou de lhes ser atribuída ou de lhes ser reconhecida a legitimidade de poderem reclamar, digamos, a posse de territórios muito vastos aqui na África Ocidental e na África Oriental, aliás, em posições que eles queriam ligar através do interior da África, através do conhecido mapa cor-de-rosa. Os portugueses foram um dos mais prejudicados no fim da Conferência de Berlim. Dada também a sua vulnerabilidade. Absolutamente, não? Devido às fraquezas que já vinham a acumular-se desde os aspectos que eu acabei de referir logo no início do século XIX, com a invasão de Portugal, com a fuga da corte, etc, 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 etc. Ora, mas eu quero dizer que depois da Conferência de Berlim, à qual já me referi de forma muito sumária, os ingleses impediram, isso uma vez mais na sequência da política que os britânicos vinham mantendo de renunciar transitoriamente à aliança secular que já existia entre eles e Portugal, mas dizia eu que os ingleses impediram que os portugueses pudessem efetivamente dispor do território que medeia entre Angola e Moçambique, e fizeram-no por via de um ultimato, uma ordem dada a Portugal que teriam consequências naturalmente a sofrer se os portugueses continuassem a insistir. Isso tudo começou com um episódio aparentemente irrelevante, provocado pelo explorador Serpa Pinto. Esse explorador, Serpa Pinto, como é de nosso conhecimento, é que deu nome à nossa cidade de Menongue, como é também do vosso conhecimento, no tempo colonial aquela cidade chamava-se cidade de Serpa Pinto. Ora, queria eu dizer que este ultimato foi estabelecido pelo poderio britânico no dia 11 de janeiro de 1890. Isto é justamente quando faltava uma década para terminar o século XIX. Ora, para além deste ultimato inglês que envergonhou, que humilhou significativamente Portugal, e a partir do qual houve muitas manifestações populares de indignação dos portugueses. Portanto, a partir desse dia 11 de janeiro de 1890, a indignação essa que acabou por só sobrar para os poderes instalados, em particular os poderes monárquicos. Nessa altura, quem reinava em Portugal era o rei Dom Carlos, filho do rei Dom Luís I, e o rei Dom Carlos I, portanto, conforme eu dizia, que tinha ascendido por morte de seu pai à monarquia, portanto ao seu reinado, um ano antes do ultimato inglês. Ora, a população portuguesa identificou no poder instituído como sendo o poder que não representava a população corretamente, não representava os interesses de Portugal corretamente, e começaram aparentemente, com base nessa racionalização da sequência dos acontecimentos, uma relação muito tensa entre o poder instituído e as populações. É evidente que não era só por causa disso, era também devido às próprias condições de vida dos portugueses, que estavam bastante degradadas devido às dificuldades financeiras, à crise financeira, à crise do comércio, ao desmembramento do Brasil, que eu já me referi, que tinha ocorrido anteriormente, etc, etc. Ora, com isso as coisas evoluíram de tal forma que em 1907, portanto já fazemos a transição do século, em 1907 século XX, já portanto?
portanto, em 1907, houve um levantamento no Porto, a chamada Revolta Militar do Porto. Esta Revolta Militar do Porto esteve, digamos, queria proclamar a República. Queria proclamar a República nessa altura. Ora, não foi desta vez que a República vingou, mas em 1908, portanto um ano depois, houve o regicídio, e pode-se dizer o infanticídio. Isto quer dizer que o rei foi assassinado, o rei Dom Carlos. Veja, o homem que tinha ascendido ao poder ao reinado em 1889, ele é assassinado em 1908. Em tão pouco tempo, o infeliz rei esteve à frente de Portugal. É interessante dizer que nesse mesmo dia em que ele foi assassinado, no Terreiro do Paço, em Lisboa, também foi assassinado o seu filho que seria o herdeiro, o Dom Luís, que trazia naturalmente o nome do seu pai, do pai do rei. Ora, também é uma nota de curiosidade em dizer que este Dom Luís tinha estado cá em Angola, é o único membro da realeza portuguesa na história dos vários séculos da presença de Portugal cá em Angola, é o único que tinha cá estado em Angola em 1907. Muito longe estava ele a pensar que a vida dele seria curta, que um ano depois ele seria assassinado. No quadro dessas tensões que existiam na sociedade portuguesa, pelas razões que eu venho referindo, a degradação das condições de vida da população portuguesa e a gota que fez transbordar o copo, como se quiser dizer, digamos, a aceitação incondicional a que Portugal se tinha entregue em função do ultimato inglês do dia 11 de janeiro de 1890, conforme eu acabo de referir. Ora, as coisas evoluíram, ficou o segundo filho do rei a reinar Portugal, Dom Manuel II, que não era suposto que fosse o príncipe herdeiro, que não tinha sido assassinado naquela altura em que o rei e o irmão foi assassinado, em que a mãe também estava no carro, mas a mãe também tinha podido escapar-se desse assassinato, e este Dom Manuel II ascendeu ao trono em 1908, conforme eu acabei de dizer, por assassinato do pai, e ele mesmo, no dia 5 de outubro, portanto, o assassinato foi no dia 1 de fevereiro de 1908, no dia 1 de fevereiro de 1908, e ele mesmo acabou por ser deposto do trono no dia 5 de outubro de 1910, que foi quando finalmente foi proclamada a República em Portugal e ficou, conforme diziam os revolucionários naquele tempo, perpetuamente abolida a monarquia em Portugal, que na altura era representada pela dinastia dos Braganças, pela família Bragança, que tinha provindo da cidade de Bragança, de hoje de Portugal. Ora, veja a turbulência da sociedade portuguesa, que eles, por via dessa turbulência, não tiveram estabilidade durante o século XIX para se devotarem à organização das possessões ultramarinas que eles ocupavam, dentre elas Angola, o nosso território, que é 14 vezes maior do que Portugal. Portanto, Portugal não tinha capacidade nem organizativa, nem política, nem econômica, nem cultural, nem militar para poder assegurar, digamos, um poderio realmente regenerador das capacidades económicas deste país, por inerência dos aspectos que eu acabei de referir, desta tumultuosa vida política e social portuguesa durante o século XIX. Portanto, Angola, no início do século XX na segunda metade do século XIX, era um território onde a população nativa vegetava, a população nativa não apresentava sinais demonstrativos de alguma ação civilizadora digna desse nome, de que se ufanava o poderio colonial que estava estabelecido durante muitos séculos no nosso país. Angola era uma nação sem capacidade industrial,
era uma nação que tinha transitado de um ciclo econômico do tráfico de escravos para um ciclo econômico de exploração intensiva da borracha, e como nós vamos ver no tema imediatamente a seguir, no ponto imediatamente a seguir, sobre a situação de Angola no século XIX e no século XX, Angola estava de facto muito aquém das possibilidades a que poderia estar se Angola tivesse assumido o seu próprio destino. Logo no início, ou no primeiro quartel do século XIX, como foi o caso do Brasil. Portanto, com isso, espero ter demonstrado que realmente, pelo menos, mesmo aqueles que disseram que nós deveríamos ter adiado a conquista da nossa independência para que os portugueses pudessem ter tido tempo de fazer mais coisas que em Angola, na realidade fica aqui demonstrado que foi o colonialismo que nos fez atrasar, porque eles mesmo também ficaram presos das vicissitudes da política europeia, das vicissitudes da política interna de Portugal, e fê-los, os portugueses, que eles não tivessem tido capacidade para poderem investir nem em termos de organização, nem em termos de instrução, nem em termos económicos, nem em termos de valorização cultural para um território e a população que esse território encerra, que era 14 vezes, é 14 vezes superior, digamos, à do país de onde eles eram originários. Espero ter demonstrado como eram as condições em Portugal no século XIX, como se fez a transição do século XIX ao século XX, e é evidente que isto só poderia mesmo suscitar a que os filhos instruídos do nosso país, logo no início da primeira metade do século XX, encontrassem formas organizativas de repelirem esse poder que estava a impedir que este país se desenvolvesse e que a população saísse da condição de elementos em estado vegetativo e se fossem valorizados em todas as suas dimensões. Exatamente. Primeiro aspecto. São 15 horas e 24 minutos. Este é o programa Conversa Sombra da Mulemba. Estamos a transmitir em direto a partir de um local histórico, portanto, a Liga Nacional Africana, e estivemos aqui a ouvir uma introdução do Dr. Carlos Manuel, que nos permitiu ter assim uma visão mais ampla sobre a realidade política, econômica e social de Portugal e, portanto, na sua relação com a colônia. Está aqui conosco também o jovem historiador e docente universitário Zamba Segunda. Não é docente, pronto, jovem historiador, pesquisador e colaborador aqui deste programa, que poderia também já agora, do que esteve aqui a ouvir e das questões que coloca. Nós sabemos que este tema foi de certa forma sugerido aqui pelo nosso colaborador Zamba Segunda, que já está aqui há um tempo. Portanto, Zamba, tens alguma coisa a dizer, alguma questão a colocar antes de nós entrarmos no ponto a seguir? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Conversa Sombra da Mulemba. Obviamente que hoje noutra condição, mais do que falar, eu na verdade propus o tema para aprender um pouco com o professor Dr. Mariano, Carlos Mariano, que é o atual presidente da Liga Africana. E por outro lado, eu queria obviamente ressaltar apenas dois aspectos. Disse que só se ama o que se conhece e só se preserva o que se ama. Na verdade, eu sinto-me à vontade em falar um pouco de algumas questões que me saltam à vista, porque não sou docente. Eu penso que a dimensão histórica da Liga Nacional Africana tem sido muito pouco realçada, fundamentalmente nas academias, e do meu ponto de vista, eu penso ser uma ingratidão histórica para com a Liga Nacional Africana, pelo papel que desempenham. Eu pessoalmente desconhecia um pouco o papel da Liga Nacional Africana, e nesses últimos dias tenho procurado investigar com alguma profundidade o contributo que essa instituição teve para o surgimento do nacionalismo. Contudo, o programa de hoje veio mesmo a calhar, e pensamos nós que com a edição de hoje vamos conseguir elucidar os ouvintes, os nossos amigos jovens, fundamentalmente jovens, sobre a importância que essa instituição teve para que Angola fosse o país
que é hoje, uma vez que muitos dos nacionalistas que se destacaram começaram por esta instituição. Eu, como disse, estou noutra condição e vou procurar colocar algumas questões para, portanto, beber um pouco mais do professor Mariano. Portanto, é tudo. As questões subsequentes eu vou colocar ao professor ao longo do programa. Eu tenho aqui elencado algumas questões para aprender e aprofundar um pouco mais meus conhecimentos sobre o papel que a Liga Nacional Africana teve para o nacionalismo. E já podemos continuar. Obrigado, Carlos. Mas sempre que quiser colocar alguma questão, depois, pronto, isto aqui é uma conversa mais ou menos informal e o professor Dr. Carlos Manuel está mesmo aqui para isso, para responder algumas questões e, acima de tudo, transmitir informação. Dr. Carlos Manuel, vamos agora ao segundo ponto da nossa agenda, né? Sim, sim. Bom, o segundo ponto da nossa agenda, eu gostaria, para subordinar-me e cumprir as sugestões que me foram feitas no início do programa pelo ilustre criador e condutor deste programa. Portanto, o segundo dos 6 pontos. Já agora, já por fazer aqui um introito, eu gostaria de saber o seguinte, bem, aqui caracterizou também a população nativa, portanto, da Angola, da época colonial, portanto, sim, já do início do século, sim, e diz que era uma condição quase vegetativa, mas, no entanto, nós temos aqui a informação de uma elite urbana que começa a emergir mais ou menos aí no período a partir da década de 10 e de 20, que dá corpo, digamos, à existência de organizações como a Liga Africana. Essa elite urbana foi sustentada, urbana e não só, mas é sustentada por quem? Como é que essa elite urbana negra emerge? Negra e mestiça? Sim. Bom, é uma pergunta muito objetiva, à qual vou responder e para a qual também agradeço pela sua objetividade. E ela enquadra-se perfeitamente neste segundo ponto que vamos abordar agora, que é como era Angola no fim do século XIX e nas primeiras 4 décadas do século XX. Exato. Eu gostaria de me referir primeiro como era Angola do ponto de vista demográfico. Portanto, no fim do século XIX e nas primeiras 4 décadas do século XX. Ora, os censos que as autoridades coloniais fizeram na altura, as autoridades invasoras fizeram, foram censos desde os séculos, porque eles até nem tinham sequer o domínio completo de toda a extensão do território atual do nosso país, como eu tentei demonstrar anteriormente, e neste particular, em função dos dados que eu apresentei anteriormente, eu peço permissão para corrigir que a revolta que tentou implantar a República no Porto não foi em 1907, mas foi em 1891. Em 1891. Só por uma questão de rigor de datas. Mas que depois viria a vingar mesmo, em 1910, com a abolição da monarquia e a implantação da República. E também eu tentei demonstrar, conforme eu disse, que os portugueses, como nação, estavam estiolados por causa desses infortúnios do século XIX, estavam exauridos de recursos, conforme eu acabei de também referir. E todos esses aspectos, naturalmente, faziam com que eles tivessem muito pouca possibilidade de potenciar o desenvolvimento multifacético da nossa nação. Ora, em relação aos aspectos demográficos, um censo que é tido como tendo algumas virtudes que foi feito foi o de 1931. Esse censo de 1931 referia que viviam no nosso país 2.574.747 nativos de Angola. Portanto, este valor, ou este número de pessoas, exclui, certamente, os expatriados portugueses
cá estavam a cumprir serviços militares, a cumprir atividade em alguns serviços administrativos que existiam, embora o domínio deles sobre Angola ainda estava bastante fragilizado. Mas quero dizer que desses 2.574.747 indivíduos compulsados ou recenseados nesse censo, ainda que parcial, ainda que não completo, ainda que com muitos vícios, de 1931, desses 747.935 eram indivíduos do sexo masculino e adultos e que pagavam imposto indígena. Aliás, o mesmo censo tinha sido feito com vista a compulsar qual era a massa de contribuintes que poderiam, digamos, dos quais se podia coletar essa tributação do imposto indígena. Importa depois referir que depois de 1931, ainda nos aspectos demográficos, nós temos o verdadeiro censo, que é tido como tendo sido feito com todos os pergaminhos que se espera que definam ou determinam de como se fazer um censo, digamos, de uma população. E esse censo foi feito, e pode ser tido como o primeiro verdadeiro censo que foi feito em Angola, foi feito em 1940. Portanto, imagina, desde o século XVI, que o nosso Paulo Dias de Novaes chegou cá a Luanda, até 1940. Quantos séculos decorreram, quanto tempo decorreu até isso? É interessante referir que nesse censo de 1940 foram compulsados como da seguinte forma os diversos subgrupos étnicos que constituem a população que vivia em Angola. Não estou a referir-me ao povo angolano, estou-me a referir à população angolana, porque o povo angolano era constituído fundamentalmente pelos nativos de Angola. Ora, a população que vivia em Angola era constituída por 58.098 indivíduos caucasianos, que comumente, ou digamos, popularmente se dizem brancos, eram 58.098, e 19.872 indivíduos descendentes de matrimónios ou de cruzamentos biétnicos, portanto mestiços, e um pouco de forma ofensiva, na minha opinião, se chamam mulatos. As pessoas não são mulatas, na minha opinião, porque mulato é descendente de mula. Isso é, em certa medida, ofensivo. Portanto, eram nativos descendentes de cruzamentos biétnicos. E vejam que eles eram inferiores aos indivíduos caucasianos. Eu refiro, eram 19.872. E a população nativa melanodérmica, se nós queremos dizer os negros ou negroides, portanto, era constituída em 1940 por 3.147.045 indivíduos. 3.147.045 indivíduos. Isso do ponto de vista demográfico. Eu vou me referir, para poder responder em concreto à pergunta que pôs, as proporções de quantas dessas pessoas sabiam ler na altura. Eu vou me referir ainda no decurso da exposição desse tema. Mas queria eu dizer que este valor, esta quantidade de indivíduos nativos que viviam, demonstra, e os próprios portugueses também o aceitam, e também o escreveram na altura, que a população angolana tinha diminuído drasticamente por causa do genocídio provocado pelo tráfico de escravos. Portanto, esse tráfico de escravos secular, multissecular, levou a uma diminuição significativa e muito provavelmente terá sido a principal causa da diminuição da população do nosso país, mais do que as doenças infecciosas, para as quais, algumas delas, pelo simples facto até de nós sermos nativos, estávamos imunizados, ou tínhamos uma semi-imunidade, o que não era o caso deles, os invasores que vinham, que para algumas doenças infecciosas, como é que, por exemplo, a malária, era um outro grande inimigo que eles tinham, para além, naturalmente, das ações bélicas que, para se defenderem os nossos antepassados, tinham que realizar contra eles. Ora, eu queria referir-me que, na sequência disso,
por exemplo, a população resultante do censo de 1940, já para responder a sua pergunta, exato, era composta da seguinte forma: dos caucasianos, vulgarmente chamados brancos, sabiam ler 21.862 e não sabiam ler 4.832. 4.832 não sabiam ler dos homens caucasianos, porque no total eu disse que eram 58.098. Já das mulheres caucasianas, vulgarmente chamadas mulheres brancas, sabiam ler 12.270, mas não sabiam ler, eram analfabetas, 5.119. E entre os indivíduos de descendência biétnica, sabiam ler 6.604 e não sabiam ler 4.511 entre os homens. Entre as mulheres, vulgarmente chamadas mestiças, sabiam ler 5.648 e não sabiam ler 6.481. Quero dizer, as mulheres mestiças que sabiam ler eram menos do que as mulheres mestiças que não sabiam ler. Era a maioria dos que não sabiam ler, as mulheres mestiças. E entre os nativos negroides ou melanodérmicos, chamados civilizados naquela altura, era essa a designação que eles davam. Ou seja, os assimilados, né? Eu suponho que era essa designação. Sabiam ler 7.262. Estamos a falar de 1940. Sabiam ler 7.262. Não sabiam ler 4.641. É um bocadinho difícil de se entender qual é a classificação que davam de civilização a uma pessoa que não soubesse ler. E estamos a referir aos indivíduos do sexo masculino, negroides. Os indivíduos do sexo feminino, negroides, sabiam ler 2.750 e não sabiam ler 9.568. Portanto, as mulheres ditas civilizadas, negras, que existiam em 1940 e que não sabiam ler, eram cerca de quase 4 vezes mais do que as que sabiam ler. Ora, é interessante ver que seria bom que, com essas proporções que eu acabo de dar, havia uma proporção de cerca de menos de 3 indivíduos negroides, não é? Por 1000 que sabiam ler. Ou a proporção dos que sabiam ler era não superior a 0,27%. Não superior a 0,27%. Ou seja, em 1000 indivíduos, apenas 3 sabiam ler e escrever. No máximo. No máximo. Sabiam ler e escrever. Com esses valores que eu acabo de referir. E que são dados compulsados do censo de 1940. E vejam que a Liga Africana, ou a Liga Nacional Africana, foi fundada 10 anos antes, em 1930. É um aspecto sobre o qual também vamos nos referir mais cedo. Portanto, não poderia deixar de suscitar indignação a estes 0,27% das pessoas que sabiam ler e escrever, que esse é um estado calamitoso da população. E eles tinham que fazer algo para que esse estado de coisa fosse modificado. Estamos a falar de como era a situação da Angola no século XIX e início do século XX, ou primeiras 4 décadas. Vou falar agora da situação econômica. Portanto, a tributação que era feita aos nativos chamava-se imposto indígena, uma das tributações. Já tinha havido o imposto da palhota anteriormente, etc, etc. O imposto indígena. O imposto indígena, digamos, realizado, isso eu gostaria imenso. Meu Deus, que tal se fosse possível mostrar isso? Não, lamento bastante não poder mostrar isso. Mas o imposto indígena mostrado de 1902 a 1932, de 1902 a 1932, foi tendo sempre valores crescentes, ao ponto de
em 1930, por volta dessa altura, o imposto indígena ter atingido o valor de 50 milhões de escudos. 50 milhões de escudos. Chegou a ser das principais fontes de receitas da Absolutamente. colônia, o imposto indígena. Absolutamente, absolutamente. Por isso é que eu estou a referir esse aspecto. E se tivesse que apresentar esta entrevista de forma com material escrito, mostraria a evolução do imposto indígena de 1902 a 1932. Por outro lado, quero dizer que depois do ciclo econômico da escravatura, dos escravos, do tráfico de escravos, sucedeu ou sobreveio o ciclo econômico da borracha e de alguns produtos provenientes da agricultura dos nativos, não propriamente da agricultura empresarial, mas da agricultura de subsistência dos nativos, como o rocínio, o milho, etc, sobre o qual talvez nos vamos referir. Quero dizer que houve uma estimativa em como de 1875 a 1930 o valor de exportações de Angola atingiu cerca de 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. E desse dinheiro, praticamente nada se investiu em Angola. Foi todo o dinheiro saído de forma hemorrágica, digamos, daqui de Angola e para usufruto dos portugueses. Nenhum benefício social isso se transmitiu para Angola. E dessa exportação, durante esse período que eu referi, e isso consta do livro de um governador que exerceu o cargo cá em Angola por 2 vezes, que é o senhor José Mendes Ribeiro Norton de Matos. José Mendes Ribeiro Norton de Matos esteve pela primeira vez de 1912 a 1914 ou 1915, creio, depois de 1922 a 1924 ou 25. Portanto, as comissões de serviço eram de 3 anos aproximadamente. Portanto, ele compulsou devidamente esses dados, com base na documentação de que dispunha, e ele refere que era de facto constrangedor em como a população, no último quartel do século passado, em Angola, encontrava-se numa situação tão miserável, a população nativa, tão miserável, quando os ditos civilizadores tinham estado a fazer o que eles supunham ser civilização em muitos séculos, que era uma situação que demonstrava a incapacidade, digamos, civilizadora de Portugal. E isso teve, naturalmente, consequências. Quero referir-vos que o processo de transporte de borracha e da produção de borracha era dos processos mais penosos, porque as caravanas, isso está muito bem descrito também nesse livro, as caravanas vinham do interior do país, em grupos de dezenas a centenas de pessoas, transportando cargas à cabeça para o litoral, e o litoral significava ser Luanda, significava ser o Ambriz, significava ser Benguela, significava ser eventualmente Moçambique ou Namíbia, agora. E essas populações estavam sujeitas digamos, a todas as intempéries do caminho, marchavam durante vários dias, se não vários meses, e muitas dessas caravanas não retrocediam à origem na mesma composição em que tinham de lá partido, porque muitos tinham morrido, quer a vinda para o litoral, quer o regresso para a origem das suas povoações. Ora, só para vos dar uma ideia, de 1900 a 1909, os carregadores nativos transportaram do interior para o litoral 25 mil toneladas de borracha. 25 mil toneladas de borracha. Isso é para demonstrar, de facto, o quanto mesmo naquelas dificuldades terríveis, a nossa população da altura era uma população muito trabalhadeira, era uma população produtora, de tal forma que das exportações de Angola, 75% era atribuída à produção direta dos nativos.
20% era atribuída à população dos nativos que trabalhavam por conta de terceiros, neste caso dos ocupantes. E só 5% desta produção era atribuída aos invasores, aos ocupantes naquela altura, isso é, aos caucasianos. Isto para dizer que toda a produção de Angola era feita pelas populações nativas, e são essas populações nativas que ainda com esse dinheiro eram massacrados, porque é com esse dinheiro que os poderes coloniais adquiriam os equipamentos para melhor subjugarem e reprimirem as nossas populações, e absolutamente nada ficava para a valorização civilizacional, cultural e de outra dimensão, digamos, das nossas populações. Ora, eu poderia continuar a citar muitos aspectos. Queria dizer que durante, ainda para referir, dos poucos nativos que tinham atingido um grau de instrução que lhes permitia perceber os fenómenos, digamos, que caracterizavam aquele período, alguns deles efetivamente são os que contribuíram para a fundação da Liga Nacional Africana, como nós vamos dizer no ponto a seguir, mas há um dado curioso que eu quero referir aqui. O senhor José Mendes Ribeiro Norton de Matos, quando começou a governar o que eles chamavam Colônia de Angola, nessa altura, em 1912, portanto no mês de junho de 1912, uma das primeiras atividades oficiais que ele teve foi no dia 5 de outubro de 1912, justamente para celebrar a fundação da República, com os termos em que eu já disse na primeira parte dessa entrevista. E esta atividade foi a atividade principal dessa jornada comemorativa ou celebrativa da fundação da República Portuguesa. Dizia eu que essa jornada celebrativa teve como ponto principal a inauguração de um parque da cidade de Luanda. E este parque da cidade de Luanda, pelas fotografias que se veem, é o parque que se chamava Parque Heróis de Chaves, que hoje creio que é o Clube Palmeira ou qualquer coisa assim. Exatamente, aí mais ou menos contigo à antiga Assembleia, a primeira Assembleia Nacional. Absolutamente. Mas já foi Palácio dos Congressos também numa certa época. Absolutamente. Antes da nossa independência foi uma casa de espetáculos, foi uma casa de cinema. Cinema Restauração, aí. Restauração, assim se chamava, exato. Embora eu não seja de Luanda, não seja natural aqui de Luanda, nem tenha vivido cá antes da independência, mas esse é o conhecimento que eu tenho da cidade de Luanda. Mas o que eu queria referir é o seguinte, é que o presidente da Câmara de Luanda, isto para referir o quantos nativos já eram, digamos, alguns já eram incluídos, o presidente da Câmara de Luanda em junho de 1912 era um indivíduo nativo, mestiço, e que se chamava Brito Pires. Brito Pires. Portanto, é de se ver no firmamento social do nosso país quem é descendente eventualmente desta família, não obstante também poder-se acreditar que os funcionários altos daquele tempo, evidentemente, faziam às vezes da chamada antiga metrópole como um dos sítios onde queriam, digamos, passar os seus últimos anos, digamos, da sua vida. Mas não é de excluir que eventualmente tenham ficado ainda descendentes deste ilustre filho de Angola, que já em junho de 1912 fez as honras de anfitrião ao governador recém-nomeado, que vinha inaugurar um parque da cidade que ele administrava como presidente da Câmara de Luanda, e como eu acabo de referir, era o senhor Brito Pires. Ora, portanto, já me referi qual era a quantidade dos negros que eram pessoas instruídas. Em números absolutos eram 10.012 pessoas. Portanto, dos 3.574.747. Não. Exatamente. Não, eram mais que isso. Eram 3.147.045, 1940. Portanto, 10.012 pessoas negras
tinham alguma instrução, isso corresponde a 0,27% daquele conjunto de pessoas que eu referi, e isto em termos proporcionais por 1000 habitantes correspondia a menos de 3 indivíduos negros que sabiam ler e escrever. Podia referir a proporção de outros grupos étnicos, nomeadamente, mas já os referi também. Não, já os referi, exatamente. Portanto, esta era a situação do ponto de vista económico, do ponto de vista demográfico e do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico, se assim se pode dizer, de Angola, digamos, na segunda metade do século XIX e nas primeiras 4 décadas do século XX. Como se vê, era uma situação de elevada degradação do seu tecido humano, de elevado atraso do seu tecido, digamos, econômico, para além de ser um atraso econômico e demográfico completamente pervertido devido à ação colonial. Em relação a esse segundo ponto, era o que eu queria dizer. Exatamente. E agora eu acho que nós poderíamos entrar, portanto, na questão da fundação da Liga Nacional, as principais figuras que estiveram em torno da criação da Liga Nacional Africana. E já agora, os objetivos da Liga Nacional Africana. O que é que motivou essa pleia de intelectuais angolanos, pelo menos dos poucos que existiam, começaram a cogitar a constituição de uma organização como a Liga Nacional Africana, cujos propósitos estavam de certa forma não visíveis, mas sabíamos que já havia um pensamento, pelo menos, de autonomia, um pensamento e até inclusive de libertação do país. Há aqui alguns intelectuais que tiveram um papel relevante neste processo. Nós podíamos falar de alguns como Augusto Ferreira, Paixão Franco, entre outros, José de Fontes Pereira. Pronto, gostaríamos que o professor Dr. Carlos Mariano abordasse um pouco esse aspecto, e já tendo em atenção que são 15 horas e 54 minutos, portanto estamos a pouco tempo do final do programa, mas certamente teremos mais 10 minutos para além da hora, porque começamos tarde e vamos contar aqui com a simpatia da direção da Rádio Eclésia nesse sentido. Sebastião Segunda, sempre que quiser colocar uma questão também esteja à vontade, mas vamos ouvir aqui o nosso ilustre convidado, professor Dr. Carlos Manuel. Obrigado. Ilustre não sou um modesto cidadão, humilde cidadão, mas agradeço a bondade, a generosidade vossa de assim me considerar. O que eu posso apenas prometer é fazer esforço para que me possa aproximar dos ilustres, sem nunca ter a ambição de chegar a ser ilustre. Por favor, em relação à fundação da Liga Nacional Africana, que ocorreu em 1930, é preciso dizer que a Liga Nacional Africana, é a continuação de uma organização que a antecedeu, que se chamava Liga Angolana. Essa organização Liga Angolana foi fundada em 1913. No contexto da ligeira liberalização da ortodoxia absolutista que existia com a monarquia em Portugal, que foi quebrada com a implantação da República. A implantação da República foi no dia 5 de outubro de 1910 e um ano e alguns meses depois, naturalmente, isso teve seus reflexos também na população nativa cá em Angola, com a Constituição, quer dizer, procurar as brechas que os poderes permitiam para haver a expressão da vontade do povo, da vontade nativa. É assim que em 1913 foi fundada a Liga Angolana. Essa Liga Angolana, por favor, foi fundada com os mesmos preceitos com que foi fundado em 1930 a Liga Nacional Africana. E é preciso saber porquê que, se já havia uma Liga Angolana, se fundou outra vez a Liga Nacional Africana. O problema é que o mesmo senhor governador, que eu já citei anteriormente, que é o senhor José Mendes Ribeiro Norte de Mas, que tinha permitido que se fundasse a Liga Angolana em 1913, em 1922, quando ele tinha vindo pela segunda vez a Angola, ocorreram manifestações, sublevações, sobretudo na área do Kazengo, onde é Dalatando hoje, na área do Lucala, na área do Mulungu Alto e na área do Catete, portanto em 1922, sublevações de recusa do poder colonial, sublevações de desafio, sublevações de formas incipientes, efetivamente,
que no fundo estavam na tradição da recusa do poder colonial cá. Portanto, isso ocorreu em 1922. E por essa razão, o senhor José Mendes Ribeiro Norton de Matos, portanto era general, ele fez sair um decreto, que era o decreto número 99, em que diz assim: decreto número 99, extinguindo a associação denominada Liga Angolana e suspendendo a publicação do jornal angolense e mandando proceder a um inquérito a fim de se apurarem responsabilidades. E o texto desse decreto faz alusão a esses acontecimentos que tinham ocorrido em Lucala, que tinha ocorrido em Dalatando e que tinha ocorrido em Catete, aqui, para os quais... Como a revolta de Catete de 1922. Ora, este decreto é do dia 21 de fevereiro de 1922. Por escassez de tempo eu não vou ler o texto desse decreto, naturalmente, mas fica a data, dia 21 de fevereiro de 1922, e é o decreto número 99, que extinguia a Liga Angolana, extinguia também o jornal angolense. O jornal angolense que foi retomado depois na nossa independência, digamos, já nós sabemos que era um dos veículos mais respeitados aqui no nosso país. Ora, as coisas evoluíram para que desde 1922, o senhor saiu de cá em 1924, o senhor Norton de Matos, e 6 anos depois, sob o governo, digamos, de um outro governador-geral, o senhor chamava-se, nessa altura, o governador-geral de Angola, Bento Esteves Roma, assim se chamava o governador de Angola. Em 1930, ele aqueceu, consentiu que se retomasse a Liga Angolana, mas já não devia chamar-se Liga Angolana, devia chamar-se Liga Nacional Africana. Portanto, é a mesma organização que em 2 períodos diferentes assumiu 2 nomes diferentes por imposição da autoridade colonial, porque com o nome nacional queriam dizer que se a primeira chamava-se Liga Angolana, quer dizer que estava muito devotado aos problemas angolanos, e os portugueses entendiam que esses estão certamente a valorizar muito os interesses de Angola. Vamos diluir esse interesse, fazendo-os com que eles não só representem a Angola, que no fundo era o que acabou por acontecer, mas que representassem os africanos, e como todos os africanos que estavam vinculados a Portugal constituíam, digamos, teoricamente, população, digamos, subdita dos portugueses, os respectivos territórios faziam parte do Império Português, então esses territórios faziam parte, digamos, da unidade nacional de Portugal, e por essa razão é que os portugueses impuseram que esta organização se chamasse Liga Nacional, e não se podia chamar angolana, porque o nacional não era só angolano, mas se contentariam já com a designação de africano para englobar todos os africanos. E efetivamente a Liga Nacional Africana reuniu no seu seio membros não só de Angola, mas membros provenientes de outras possessões portuguesas em África, em particular Moçambique, e também das regiões insulares, que desempenharam um papel não menos relevante na Liga Nacional Africana, tendo alguns deles, inclusivamente, chegado à direção da Liga Nacional Africana, designadamente santomenses e cabo-verdianos. Portanto, fizeram parte da Liga Nacional Africana. Por escassez de tempo, eu não vou ler os preceitos dos estatutos da Liga Nacional Africana, mas pelo menos 4 artigos eu vou pedir permissão que eu leia. Esteja à vontade. Por favor. Portanto, dizia o primeiro capítulo dos estatutos da Liga Nacional Africana, aprovados pelo Alvará número 4, no dia 14 de julho de 1930, pelo governador-geral Bento Esteves Roma. Portanto, dizia que os fins desta agremiação eram os seguintes: primeiro, criar escolas e bibliotecas para instrução literária, moral e profissional de todos os sócios e seus filhos.
Segundo, promover a organização de uma cooperativa para o uso dos sócios e uma caixa de auxílios a sócios necessitados. Terceiro, defender os direitos dos sócios e zelar pelos seus interesses. Quarto, montar aulas de ginástica, esgrima e jogos para a educação física dos sócios. E quinto, proporcionar aos sócios toda a espécie de divertimentos, recreios e desportos. Portanto, esses eram os fins, as atribuições, era o conteúdo de trabalho da Liga Nacional Africana. Esses estatutos, naturalmente, contêm muitas outras disposições, mas que, por ausência de tempo, certamente nós não vamos poder referir-nos a eles. Eu agora vou me referir às pessoas que fundaram a Liga Nacional Africana. Os membros fundadores da Liga. Os membros fundadores da Liga Nacional Africana. E eu vou me permitir, por favor, ler muito rapidamente. Eu peço desculpas porque citou alguns deles. Eu vou ler muito rapidamente, peço desculpas, 40 nomes. Esteja à vontade. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Podia ler mais, porque os nomes, há outros que não vou poder ler, mas que são dignos dessa reverência, dignos dessa homenagem também. Portanto, porque há pessoas que estão a ouvir e querem registrar esses nomes. Obrigado, muito obrigado. Espero que estejam a ouvir mesmo. Não sei se estão a ouvir, mas estão a ouvir. Estão a ouvir. Portanto, em primeiro lugar, o sócio número 1 da Liga Africana chamava-se Gervásio Ferreira Viana. O senhor Gervásio Ferreira Viana tem na sua descendência, na sua progênie, ainda elementos de destaque na nossa sociedade angolana. Alguns deles que fizeram parte, pelo menos, do movimento que deu, digamos, depois corpo ao partido governante do nosso país, que é o MPLA. Está a falar do Gentil Viana? Absolutamente. Gentil Viana. Absolutamente. É filho do Gentil Viana? É filho. Depois temos o senhor Manuel Inácio dos Santos Torres. Também tem muitos descendentes cá em Luanda. Podemos falar do Mário Torres, será? Provavelmente. Já não sei. Já lhe disse que eu não sou de Luanda. Deve conhecer melhor do que eu. Mas, também não sou de Luanda. Depois, ainda não é? Pois, aliás, em todas as capitais do mundo, a maioria das pessoas não são da capital. A maior capital. Dizia eu, o número 3 é o senhor Antônio da Assis Júnior. O senhor Antônio da Assis Júnior foi o primeiro presidente da Liga Nacional Africana. E esteve envolvido e sofreu por isso, naquelas primeiras sublevações, na defesa das pessoas, de Lucala, do Cazengo, do Lungo Alto e de Catete. Por isso ele foi desterrado para Portugal e ele foi... E tem uma obra sobre essas sublevações. Absolutamente. Autor também do Segredo da Morte. Absolutamente, do Segredo da Morte. E, aliás, a toponímia de Luanda homenageou, tendo o seu nome, numa das ruas da cidade de Luanda. Mas eu acho que não vou explicar o significado de cada nome, porque senão não vamos ter tempo. Portanto, eu tenho que citar 40 nomes, peço desculpas. Portanto, eu falei do Antônio da Assis Júnior. O número 4, José Vieira Dias, que também é conhecido. O número 5, Mateus Vieira Dias, que também é conhecido. Número 6, Fernando Torres Vieira Dias, que também é conhecido. Número 7, Adão Pedro da Silva. Número 8, José Manuel Morgado. Número 9, Lucrécio Africano de Carvalho. Número 10, Sebastião José da Costa. Este, digamos, venerado fundador da Liga Nacional Africana, é o pai do nosso bem conhecido e respeitado Carlos Lamartine. É o pai dele. Portanto, que esteve no programa de semana passada. Esteve, portanto, não vi, peço desculpas. Portanto, mas vou continuar. O número 11º é José Cristino Pinto de Andrade, portanto é uma família também conhecida. O 12º é Antônio Alves Sardinha Neto. O 13º é Sebastião Francisco de Souza. O 14º é Frederico Antônio da Silva. O 15º é Luís João Soares da Silva. O 16º é Justino Velasco Galeano. O 17º é Adolfo Castelo Branco. O 18º é Camilo Silvano de Souza. O 19º é Ambrósio Antônio de Oliveira. O 20º é Antônio Joaquim Rodrigues Coelho. O 21º é Demóstenes de Almeida, é outro nome conhecido. O 22º é Américo Roques Alves Machado. O 23º é Cruz dos Santos Júnior. O 24º é Antônio Vicente Albino da Silva. O 25º é José Dias do Prado. O 26º é José Vieira Dias Vandune. O 27º é João Pedro da Souza Neto. O 28º é Evaristo Honório Basto. O 29º é Manuel Martins da Cruz. O 30º é Evaristo Nicolau Correia Júnior. O 31º é José de Matos. O 32º é José Pedro da Silva. O 33º é Amadeu Costa. O 34º é Luís
Coelho Moreira Bastos, o 35º é Arthur Eugênio Vitor, o 37º é Manuel Pereira do Nascimento, que foi o último presidente da Liga Nacional Africana, e já agora informo, desde 1957, que é o ano que eu nasci, até 1976, que é o ano em que ele faleceu. O senhor Manuel Pereira do Nascimento. Portanto, algum dia havemos de falar um pouco mais sobre ele. Estava a falar do 36º, agora é o 37º, Virgílio Pedro Gomes. O 38º é José Aleixo Moreira Bastos. O 39º é Melville Barber, portanto o apelido Barber também é conhecido. E o 40º é José Antônio da Conceição. Ora, nós temos, entre os filiados na Liga Nacional Africana, nós temos cerca dos documentos que nós possuímos, porque no nosso acervo arquivístico nós temos as atas da Liga Nacional Africana, das reuniões que a direção realizou, desde 1959 a 1973, assim como temos as revistas que eram produzidas pela Liga Nacional Africana desde 1939 até 1972. Portanto, nós temos esses documentos. Nós somos depositados. E é possível consultar esses documentos? É certamente possível, com os cuidados que certamente nós sempre recomendamos, deve ser possível. Nós temos esses dados. Mas eu queria dizer que e nós temos os registros de cerca de 24 mil membros que estavam filiados na Liga Nacional Africana. Cerca de 24 mil. Desses 24 mil, eles estão dispostos por ordem cronológica do seu registro e por ordem do número de cartão de membro, de cartão de filiado, de sócio. Ora, por esta via de registro pelo número de sócio, é difícil saber se uma determinada pessoa, porque para isso tem que saber qual foi o número dele de sócio. É difícil saber se uma determinada pessoa pertenceu à Liga Nacional Africana ou não. Portanto, e nós começamos um projeto do qual já temos compulsados cerca de 4 mil desses filiados, e esse projeto consistiu em dispor esses membros da Liga Nacional Africana por ordem alfabética. E por esta via já é possível, se por exemplo estiver interessado em algum antepassado seu que julga ter sido membro da Liga Nacional Africana, e se ele esteve enquadrado dentro dos primeiros 4 mil, nós temos a possibilidade de referir isso. Temos a possibilidade de lhe mostrar qual era o número dele de sócio da Liga Nacional Africana, e para alguns deles até temos qual era a profissão dele, onde é que ele residia, de onde ele é natural, etc, 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 etc. Mas eu digo isso porque o que nos moveu a fazer esse exercício era para sabermos das figuras que estiveram vinculadas aos movimentos políticos que deram ao nacionalismo angolano, que depois evoluiu para a constituição dos movimentos políticos que lutaram para a independência de Angola, quais dessas figuras efetivamente eram membros da Liga Nacional Africana, o que nos permite dizer, ou melhor dito, quais eram, e pelo facto de nós termos visto que muitas dessas figuras foram membros da Liga Nacional Africana, que, como eu acabei de demonstrar, que já vinha da Liga Angolana, e como eu acabei de demonstrar quais eram os objetivos porque a Liga Nacional Africana pugnava, ou a Liga Angolana anterior pugnava, que vieram a coincidir com os objetivos que depois entraram nos programas políticos dos movimentos, digamos, que se constituíram para a luta armada pela nossa independência. Então eu me sinto autorizado de dizer, nas antenas da Rádio Eclésia, que a Liga Nacional Africana foi uma incubadora dos movimentos políticos para a libertação de Angola. Não vou tão longe como alguns dos meus colegas dizem, que a Liga Nacional Africana foi progenitora dos movimentos políticos, sobretudo os que se organizaram fundamentalmente aqui em Luanda e que constituíram-se depois em movimentos que lutaram, digamos, para a independência de Angola. Mas eu, por modéstia e por representar os colegas da direção da Liga e os sócios da Liga Africana, eu prefiro dizer que a Liga Africana, ou a Liga Nacional Africana, foi efetivamente incubadora. E posso citar-vos aqui, por favor, que, por exemplo, o senhor... por favor, aqui disponho da lista, vou só citar alguns. Obrigadíssimo.
o senhor... E já agora citar também as diversas organizações políticas, né, que estiveram mais ou menos... Muito bem. Peço desculpa. Hoje já podemos fazer histórias, sabemos que não apenas o MPLA, mas a UPA também esteve dentro da Liga. Por favor, vou citar, por favor... por favor, o senhor... Por favor, oh meu Deus, o senhor Ilídio Tomé Alves Machado foi uma destacada figura do MPLA. Ele foi membro da Liga Nacional Africana. Não vos posso dizer agora com precisão a natureza de funções de responsabilidade que ele teve na Liga Nacional Africana, mas ele teve funções de destaque na Liga Nacional Africana e ele era o sócio número 166. O senhor, por exemplo, só para citar alguns, o senhor, por exemplo, peço desculpas, oh meu Deus, Viriato Francisco Clemente da Cruz, que é outra figura destacada do primeiro período da existência do MPLA na República Democrática do Congo, quando o presidente era o senhor Mário Pinto de Andrade. Portanto, ele era... Viriato da Cruz é tido como autor do manifesto do MPLA. E efetivamente, é por isso que eu cito o nome dele. Ele tinha o número 1256. E o senhor, já agora, eu disse 1256, não é isso? Exatamente. O senhor Mário Pinto de Andrade. O senhor Mário Pinto de Andrade tinha o número 1396. O senhor... Mário Pinto de Andrade, que foi o primeiro presidente do MPLA. O primeiro presidente do MPLA. O senhor... vários nomes, são vários nomes que eu posso citar aqui. Uma significativa parte do primeiro comitê diretor do MPLA eram membros da Liga Nacional Africana. É evidente que outros membros da Liga Nacional Africana foram membros da UPA, que depois se converteu em FNLA. E não precisamos de citar esses membros, porque algum dia, provavelmente, se nós repetirmos esse programa, também havemos de chegar a esse ponto. Mas um outro ponto que eu queria dizer é que, incluindo a Liga Nacional Africana, este edifício onde nós estamos foi inaugurado em 1953. Portanto, em outubro de 1953. Em outubro de 1953. Ora, por este edifício passou, por exemplo, o primeiro presidente da Frelimo, quando veio da África do Sul, onde ele já não poderia estudar mais. Portanto, por esse edifício passaram outras figuras proeminentes, ilustres, das antigas colônias portuguesas que eventualmente estivessem de passagem por Luanda. Por este edifício, sede da Liga Nacional Africana, passaram... foi quase convertido em um sítio de romagem das figuras ilustres, quer do regime colonial, quer ainda sem função oficial no poder instituído na altura, mas que tinham preeminência no firmamento social, quer de Angola, quer das outras colônias, digamos, que passassem por Luanda. É evidente, quando eu me referi ao primeiro presidente da Frelimo, estava-me a referir ao Eduardo Mondlane. Exatamente. Ele passou por aqui. E poderia citar um conjunto de outras figuras que aqui está. E eu disse-vos que nós dispomos das atas das sessões da direção da Liga Nacional Africana, que eram realizadas semanalmente, aqui nesta sala onde nós nos encontramos. Como hoje nós realizamos em cada 2 semanas, aqui nessa mesma sala, onde nós nos encontramos, para nós prosseguirmos com a tradição e com o espírito dos pais fundadores dessa instituição. E depreende-se do conteúdo dessas atas, das preocupações para a proteção, para a promoção, para a libertação de Angola, naturalmente sempre apresentadas com a necessária subtileza para que a ira do poder colonial não voltasse
a extinguir a Liga Nacional Africana, como tinha extinto em 1922 a Liga Angolana. Ok, são 16 horas e 16 minutos. Este é o programa Conversa Sombra da Mulemba. Estamos a transmitir a partir aqui da sala de reuniões da Liga Nacional Africana, uma sala histórica, e eu estou sentado numa área da sala que provavelmente já deve ter sido ocupada, ou pelo menos já foi utilizada por Cônego Manuel das Neves. Sem dúvida. E como estamos no mês de fevereiro e sabemos do papel relevante do Cônego Manuel das Neves no 4 de fevereiro, nós gostaríamos de ouvir também de sua parte. Acho que depois aqui o nosso amigo Zamba também deve ter aí algumas questões a colocar sobre a relação Liga Africana, 4 de fevereiro, Cônego Manuel das Neves, e o papel também que hoje já se sabe de alguma relevância que estiveram também elementos da UPA. E hoje pode-se dizer também que o 4 de fevereiro, digamos, partiu de uma ação em termos de organizações políticas multidisciplinares, ou seja, estavam também, não são ligados elementos que tinham a ver com o MPLA, mas com a UPA e também com outras organizações e outros que, pronto, foi simplesmente aquele espírito de luta contra o colonialismo, também foram absorvidos por esse movimento. Mas vamos ouvir aqui o Dr. Carlos Manuel, já que estamos numa sala que certamente foi ocupada por uma pessoa histórica ligada à Liga Nacional Africana, que infelizmente é muito pouco estudada, a sua ação quase que levemente abordada. Mas aí o Zamba quer colocar. Professor, eu tenho uma questão. Por favor. Eu queria saber um pouco do professor Mariano. Por favor. Havia um link entre a Liga Africana, criada em Lisboa em 1920, que participou do terceiro Congresso Pan-Africano em 1923, que teve sessão em Londres e em Lisboa, onde participaram representantes da Liga Africana e a Liga Nacional Africana. Havia um link entre os fundadores da Liga Africana em Lisboa em 1920 e os fundadores da Liga Nacional Africana em 1930 cá no nosso país, na época. Muito bem. Bom, deixa-me responder da seguinte forma. Os filhos das colônias portuguesas que se encontravam por razões diversas em Portugal no fim do século XIX, e fundamentalmente jovens lá se encontravam, pelo menos os mais instruídos, para estudar, embora existissem outros jovens africanos que estavam em atividades menos, talvez, que dessem garantia ao progresso, eram mais serviçais, etc. Estou-me aqui a referir, por exemplo, dos caiadores que existiam naquela altura, ou dos agüeiros, etc., que transportavam água, etc. Mas referindo-se aos estudantes, eles já no fim do século XIX tiveram um papel preponderante na constituição de uma associação que abrangia ou procurava integrar jovens com este interesse social, interesse estudantil, digamos, e que estavam um pouco mais elucidados sobre as questões que caracterizavam o tempo. E essas organizações, por exemplo, eu creio que uma se chamou Liga Africana mesmo, uma chamou-se Liga Africana, englobava não apenas angolanos, que aliás os angolanos estavam em minoria, mas sobretudo santomenses, que integravam essa delegação. O povoamento de Santo Tomé, como é de vosso conhecimento, tem características, ou teve características particulares, porque Santo Tomé não era, tanto quanto se sabe, povoado quando os portugueses lá chegaram, mas esse é um aspecto sobre o qual se pode debruçar, digamos, mais tarde. Mas para dizer que esta organização foi um tanto quanto efêmera. Agora, tenho conhecimento da existência de uma outra organização, mas essa já é uma que foi criada pelas autoridades coloniais cá, na mesma altura em que foi extinta a Liga Angolana, nos termos em que eu acabei de explicar, que se chamava Liga de Promoção da Instrução e da Cultura em Angola. Mas esta também existem, os documentos existem,
E esta organização tinha um cariz, vê-se mesmo que o objetivo dela era para diluir esta aspiração que os nativos tinham de constituir uma organização em que eles, intramuros, discutissem os seus problemas, enquanto que a autoridade colonial queria diluir, digamos, esse aspecto. Ora, assim sendo, houve de facto esta associação, que eu já me referi. Se essa que citou é diferente da que eu já referi, é muito pouco provável que algum eventual relacionamento que tenha tido com a Liga Nacional Africana tenha sido assim tão relevante, porque se assim tivesse sido, constaria certamente da documentação de que nós dispomos. E temos documentação até da própria imprensa portuguesa, da participação de africanos das colónias, por exemplo, na exposição de Antuérpia, da exposição mundial da Antuérpia, da exposição em outras, digamos, cidades europeias, e não há menção da representação de uma organização que tivesse tido essa relação com a Liga Nacional Africana. Obrigado, por favor. Exatamente. Não, qual era? Eu colocava a por favor. Sim. Bem, agora fiquei meio perdido sobre a questão que colocava. Cônego Manuel das Neves, 4 de fevereiro e o papel. Bom, o que eu posso falar sobre a grande figura do cônego Manuel Joaquim Mendes das Neves, era o nome dele completo, figura muito grata, figura veneranda de muitas famílias e muitos cidadãos que por graça providencial ainda partilham connosco o nosso mundo e a nossa sociedade, alguns dos quais são até membros destacados da Liga Africana atual e já foram dos órgãos sociais da Liga Africana, sobretudo afiliados desse cônego. Dizia eu, o cônego Manuel Joaquim Mendes das Neves teve um papel de atuação muito soberba aqui na Liga Nacional Africana. Foi um grande dirigente aqui na Liga Nacional Africana. Creio que foi em 1947 que foi presidente da mesa da Assembleia Geral, posteriormente tornou-se presidente da direção, portanto é o papel que eu ocupo hoje, papel também que já foi ocupado pelo Antônio da Assis Júnior, presidente da Assembleia Geral. Pode ter sido. Portanto, só para dizer que provavelmente até não tivesse sido apenas uma só vez, mas em qualquer um desses postos. Mas o que é relevante também dizer que nós temos correspondência assinada por ele, que antecipou a aquisição, ou que fez diligências junto das autoridades coloniais para a aquisição dos terrenos em que está edificado esse património imobiliário da antiga Liga Nacional Africana, incluindo este edifício, porque o terreno da Liga Nacional Africana não é apenas esse edifício, o terreno estendia-se até ali, digamos, onde está a atual escola que pertence, digamos, ao Sistema Geral de Ensino. Bom, não vamos nos referir agora como é que esse terreno foi sendo utilizado progressivamente, mas o património infraestrutural, imobiliário, ainda está ali para ser visto e pertence efetivamente à Liga Nacional Africana, ou à ex-Liga Nacional Africana, que está agora sob guarda, digamos, do nosso Estado e concessionado à Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos, e ainda assim constitui a sede da Liga Africana, e por essa razão nós temos o privilégio de aqui estar. Mas dizia eu que um ponto que eu gostaria de ressaltar é que esta pleiade de dirigentes esclarecidos, lúcidos, que dirigiram a Liga Africana em tempos muito difíceis, como foi o tempo do colonialismo, em que eles tinham que ser suficientemente subtis para avançarem a sua agenda principal, que era a de esclarecer a população, instruir a população e entreter a população, mas sempre com uma perspectiva de elucidá-la para a necessidade, o imperativo da libertação, de nos separarmos desse colonialismo, de nós expugnarmos o colonialismo, ao mesmo tempo não irarem
o suficiente às autoridades instituídas para que eles fossem extintos, como já tinha havido a experiência anterior, mas eu queria dizer que eles foram suficientemente inteligentes, porque eles tinham, é como se tivessem a divisa em condescender no secundário para salvar o essencial. Portanto, eles tinham que condescender nos aspectos secundários para salvar no que era essencial. E é assim que nós vemos o cônego Manuel das Neves em muitos atos litúrgicos, em ocasiões festivas e comemorativas do poder colonial, mas nem por isso ele deixou de ser, digamos, o dirigente que esteve na base quase, ou se não for quase, é mesmo da direção intelectual do processo de 4 de fevereiro, como já é conhecido da nossa historiografia, digamos, recente. Ora, para além dele, muitos outros, por exemplo, há 3 dirigentes da Liga Nacional Africana que foram membros do Conselho Legislativo do governo da província de Angola. Designadamente, o próprio cônego, Manuel Joaquim Mendes das Neves, foi membro do Conselho Legislativo da Liga, portanto, do governo de Angola. O próprio último presidente da Liga Nacional Africana, o Manuel Pereira de Nascimento, sobre o qual já me referi anteriormente, que foi o último membro do Conselho Legislativo da Liga Nacional Africana, portanto, Conselho Legislativo do governo da província de Angola. Era mais ou menos equivalente à estrutura ao atual Parlamento. Exatamente. E creio que o terceiro, que até tinha sido um dos que entrou primeiro, o pai do nosso atual embaixador Caburro, creio que é Bento Ribeiro Caburro. Bento Ribeiro Caburro. Portanto, esses 3 foram membros destacados da Liga Nacional Africana, que foram membros do Conselho Legislativo da província de Angola. E eram dignos, digamos, de respeitabilidade, eram dignos de consideração pelas autoridades coloniais. Mas ainda assim, é o que eu acabo de dizer, eles tinham que condescender no secundário para salvar o essencial. O essencial, exatamente. Infelizmente aqui também o nosso tempo foi completamente absorvido. Recebi agora uma mensagem que os nossos colegas do desporto vão ter que entrar mesmo às 16h30, mas por isso teremos oportunidades para falar ainda mais sobre a Liga e sobre outros aspectos. Mas só uma pergunta já assim, para terminar. Por favor. A placa classificativa da Liga, do edifício da Liga Nacional Africana como patrimônio cultural da humanidade, patrimônio cultural angolano, não foi descerrada neste mês, no início de fevereiro, como estava previsto. Por quê? Bom, esta pergunta remete-me para a obrigação de explicar ao auditório da Rádio Eclésia das diligências que a Liga Africana fez junto do departamento competente do nosso executivo, do nosso governo, para que esse edifício fosse finalmente classificado como patrimônio histórico e cultural nacional. E tivemos, graças à lúcida orientação do Departamento Ministerial da Cultura, na pessoa de Sua Excelência, Ministra da Cultura, a doutora Carolina Cerqueira, atendido este desejo ao ter decretado em decreto ministerial 5/17, creio que de março do ano passado, a conversão ou a elevação deste edifício em patrimônio histórico e cultural nacional. Desde essa altura temos vindo a procurar organizar uma sessão formal de desterramento da placa identificativa ou classificativa deste edifício, nos termos em que eu acabo de explicar. Placa que já está pronta e todos os aspectos organizativos também já foram ensaiados várias vezes, mas devido à solenidade que se pretende dar ao ato e para o qual gostaríamos que concorressem os representantes dos pais fundadores da Liga Nacional Africana e de todos os descendentes desses 20.000, talvez não tanto, mas o maior número possível deles, que no fundo foram eles que permitiram com que essa organização existisse. Dizia eu, gostaríamos de contar com a presença deles. Não tem sido possível que um ato dessa envergadura
se concilia com os apertos organizativos de outras atividades que também têm decorrido sob os auspícios do nosso Executivo. Estamos em crer que, tão cedo quanto possível, porque isso também exprime a vontade da titular do nosso órgão de tutela, se me permite esse pleonasmo, que este ato, esta solenidade de desterramento da placa classificativa, a posição de desterramento da placa que classifica esse edifício como patrimônio histórico e cultural nacional, por mérito de quem dos que o conceberam, o mandaram construir e aqui trabalharam, mais do que mérito, por homenagem à sua memória. Portanto, dizia eu que esse ato se realiza tão rápido quanto as agendas de quem nós dependemos e das agendas nacionais assim o permitam, como nós sabemos que eles também querem que isso se realize tão rápido quanto possível. Okay. Muito obrigado, professor Dr. Carlos Mariano, e assim terminamos o nosso programa. São 16 horas e 33 minutos. Quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Zamba Segunda, do Altino Santos. Francisco Gioconda esteve na técnica e na assistência de realização, como sempre. Tivemos aqui o apoio às filmagens da empresa Giant. É Giants, a vossa empresa? Giants, ou que é da Giant, tem assim um nome meio british, tem a ver talvez com as origens do fundador da empresa, que é o nosso Maradona Dias dos Santos, que estudou cinema em Londres, portanto viveu em Londres, e eu estou aqui a dar um apoio aqui à nossa organização, fazendo o registro dessa conversa, que depois também vamos ceder à Liga Nacional Africana. Mas vamos dar aqui uma palavrinha rápida ao Dr. Carlos Mariano e depois fechamos o programa. Eu quero apenas também reiterar a gratidão da Liga Africana pela minha humilde voz, por esta honra que a Rádio Eclésia concedeu à nossa instituição. E quero terminar dizendo que realizo esta atividade por decorrência das obrigações que eu tenho para com os meus colegas da Liga Africana, mas sinto muito satisfeito por mero acaso, mesmo por mero acaso, tenho o meu pai aqui nesta sala, que é um dos que ainda sofreu os achaques sociais das autoridades coloniais, que viu as pessoas da geração dele a transportarem os montes de borracha, os cestos de borracha para o litoral e outros produtos agrícolas, entre os quais o café, ainda na geração do pai dele também, nos termos em que nós descrevemos naturalmente no decurso dessa conversa. Portanto, o facto de eu ter o meu pai comigo, que por acaso, porque vinha da igreja, não poderia levá-lo a casa porque já não tinha tempo, por razões de eu ter que acorrer a esse trabalho, eu também aproveito esse momento para homenagear a figura do meu pai, que é também um antigo combatente. Maravilha, maravilha. E só para dizer que este programa conta é patrocinado pela Unitel e conta com o apoio da Trienal de Luanda, um projeto cultural da Fundação Sindica do Colo. Daqui a 8 dias nós voltamos. Eu sou o Raimundo Salvador e, embora não pareça, também falo nesta rádio. Bye, bye. Conversa à sombra da Mulema. Da raiz às folhas, passando pelo caule. Diálogos de ontem e de hoje para a construção do amanhã. Conversa à sombra da Mulema.